Pedro Milans e Anrileri não aguentam o jogo todo. Tioca, melhor jogador. E que escalação mal feita, hein, rapaziada? Salve, salve, rapaziada. Canal 7337 aqui. 7337, caso você não saiba, é a minutagem na qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. E vamos falar de um dos tópicos aqui que eu já comentei, que foi essa escalação. O Corinthians entrou contra o Cruzeiro hoje, 1-1 lá no Mineirão, o grande Mineirão, com seus 20 mil torcedores, porque é uma torcida maravilhosa. Enfim, a gente entrou hoje com Hugo, Pedro Milans, André Ramalho, Tioca, Anrileri. Aí no meio, Ranielli, Charles, Carrilho e Bidon. E na frente, Vitinho e Pedro Raul, tá? Qual foi o problema dessa escalação assim que o jogo começou? Não foi pressão do Cruzeiro, foi simplesmente sem meio campo. Porque a gente estava com o Ranieri que sempre voltava para completar a linha de defesa. Aí tem o Charles ainda, né? É Charles. O Charles totalmente perdido no jogo. Ele corria igual um doido para tentar marcar alguém, mas acabava não marcando ninguém. E o Bidon sem ter o que fazer, porque o Bidon tava na ponta e o Carrilho no meio para tentar armar. Tava uma bagunça. Tanto que o gol que o Cruzeiro faz logo no primeiro tempo, ele é uma dessas que deixam o Matheus Pereira fazer o que ele quiser, porque não tinha meio campo para acompanhar ele, e ele acaba chutando no canto e o Hugo não pega. Então, no primeiro tempo, a escalação, assim, era papo de ver e já mudar no próprio primeiro tempo, cara. Não esperar o intervalo, não. Até porque o Cruzeiro ainda teve um gol impedido, que estava de fato muito impedido. Então foi justamente anulado o gol. Mas é aquela chance que se o Caio Jorge tá um passo atrás, a gente toma o gol, né? Então, no primeiro tempo, o Corinthians teve um chute com o Vitinho numa jogada individual. Mas foi um tempo que deu um primeiro tempo deu até dó do Pedro Raul, porque não tinha o que ele fazer. Inclusive, eu vou comentar isso mais pra frente, mas só pra ressaltar, pra mim nem tinha que ter tirado ele e ter colocado o Memphis. Não sei se foi pelo cansaço, mas tendo em vista o que a gente queria fazer no segundo tempo, nem tiraria o Pedro Raul e colocava o Memphis. Pra mim, essa substituição não fez sentido nenhum. Mas no primeiro tempo, como eu falei, o nosso melhor jogador foi o Tchoca e os laterais. Porque o Ramalho tava na defesa via Wi-Fi, né? Então, foi o Tchoca e os laterais porque eles estavam fazendo o jogo básico, enquanto o resto não jogava, entendeu? Então, Tchoca estava seguro, Pedro Milans muito esforçado, mas limitado, e Anrileri é um pouco menos limitado, só que dá pra ver que ele não tinha físico. Só que com 9 jogos seguidos do Bidu, não tem como você colocar o cara pra jogar. Pô, o Bidu contra a Portuguesa saiu com 2 sacos de gelo, um em cada pé, tá? Na volta, na volta para o segundo tempo, a gente volta com algumas alterações. Saem Bidon e Ranieri, foi simplesmente tinham que sair, não estavam bem, tanto que o gol impedido do Cruzeiro foi uma falha, olha, grotesca do Ranieri também, não tá bem desde o jogo da Portuguesa. Para a entrada de André e Dieguinho, se não me engano. André e Dieguinho. E aí a gente consegue jogar, porque o André se aproxima mais e tem mais físico, e o Charles ainda se mantém. O Charles volta agora para onde ele tem que ficar. E o André consegue fazer essa parede de segurar mais a bola. E o Dieguinho, obviamente, tem muita mais velocidade. Então, na volta do segundo tempo, por mais que o jogo, só dessas modificações, o jogo ficou mais equilibrado, a gente conseguiu ter mais oportunidades, não necessariamente finalizações, mas a gente já estava com mais posse de bola, já estava não vacilando tanto no meio campo, a bola não estava sobrando tanto pro Cruzeiro. E depois a gente ainda tem outra substituição que é a entrada do Garro para Garro, não sei mais quem saiu o Charles, mas se não me engano foi o Garro e não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas com a entrada do Garro, obviamente, a gente teve mais poderio de ataque, porque a gente tinha um armador agora de fato, e culminou também numa expulsão do jogador do Cruzeiro, que eu não sei quem, não sei o nome do cara, também não é muito importante para mim. Que no primeiro tempo o cara simplesmente fez uma puta de uma simulação, quase deu um Oscar ali para ele, tomou amarelo com 5 minutos de jogo, e depois ele fez uma falta no Carrilho. Foi no Carrilho, se não me engano, não, foi no André, no qual esse cara aí erra o passe.
o André busca a bola, ele dá uma falta que, obviamente, é para cartão. Infelizmente, tivemos o Dorival expulso também por reclamação, mas porque teve uns lances bizarros dessa arbitragem que esqueceu o apito em casa, simplesmente esqueceu. Mas então um cara do Cruzeiro foi expulso. E logo nessa expulsão a gente arranjou um escanteio e no escanteio o melhor jogador da partida, do Corinthians, obviamente, João Pedro Tchoca apareceu e marcou um belo de um gol. O cara tava há um ano sem marcar, mas ele simplesmente escalou, pulou extremamente alto e conseguiu marcar. E foi um belo gol, ele tava merecendo já, porque, como eu falei, tava sendo o melhor jogador do Corinthians em campo. E como destaque também que eu tenho que dar, são os laterais que, no final do jogo, Pedro Milans e Henry Leri estavam extremamente esgotados. Eles não tinham mais pique. Tanto que, quando a gente fica com um jogador a mais, se não me engano, é por volta dos 33, 34 minutos do segundo tempo. A gente tecnicamente tinha mais aí quase 20 minutos para tentar marcar. Tanto que eu saio desse jogo pensando que a gente poderia ter ganhado, entendeu? Teve alguns lances que após a expulsão e após o gol do Corinthians, né? A gente conseguiria ter virado o jogo, mas acredito que por falta de cansaço e até por esse time misto, talvez uma falta de poder decisivo, a gente não conseguiu e ficou no empate. O que não é um resultado ruim, tá? Empatar contra o Cruzeiro fora de casa e com um time misto desse, não é um resultado ruim. Só, só o ponto negativo disso, de fato, foi essa escalação inicial que não funcionou desde o primeiro minuto. Só no segundo tempo que a gente consegue virar um pouco a partida, mas no primeiro tempo a gente não fez nada. Foi pior do que. Foi semelhante ao que foi contra a Portuguesa. Mas vamos falar da substituição que eu falei, que para mim eu não teria tirado o Pedro Raul, porque ele ficou muito limitado. Não tô, obviamente, né, justificativa, porque isso é um coletivo, né? Mas ele ficou muito limitado a tentar pegar a bola e fazer o pivô, né? Só que teve alguns lances que ele, tipo, errou um passe pro Dieguinho que era muito importante, ele errou, que não dava pra ter errado, e ele sabe disso, que ele teve a oportunidade contra a Portuguesa, perdeu aquele gol, teve a oportunidade agora e não conseguiu ser efetivo, mas o que Pedro Raul fez e o que Memphis fez é a mesma coisa. Ah, mas o Memphis jogou menos tempo? Ah, obviamente. Só que o Memphis é o triplo, quádruplo, quíntuplo de qualidade de Pedro Raul. Então, eles entraram para fazer a mesma coisa. Só que, para mim, né, no que eu vejo, o Memphis não consegue fazer isso sozinho. Por mais que a gente tinha Garro armando, mas Carrilho ficou até o final do jogo, que foi diferente, né? Fazia tempo que não acontecia. Mas como eu falei, Milans e Anrileri estavam extremamente exaustos, cara. Exaustos, velho. Então ele não tinha mais pique para jogar. Tanto que a saída do Vitinho me surpreendeu um pouco também. Ah, verdade, entrou o Alan também. O Alan entrou. Meu, o que o Alan entrou, isso eu tenho que destacar. O que o Alan entrou e mudou o meio campo, que agora a gente tem qualidade para sair, é bizarro. É bizarro, porque Ranieri no momento péssimo desse jogo e no anterior. Charles não tem, ele é muito, muito extremamente limitado, não tem como. Então a entrada do Alan fez toda a diferença para esse meio campo. Então, eu vou falar só um pouco, como eu falei, do Pedro Milans, que foi raçudo, tá? Ele foi raçudo, mas ele é limitado, só que nesse jogo, diferentemente de outros que ele entrou ou foi titular, eu senti que teve um pouco mais de coragem para dar um passe mais para frente, para dar uma disparada, tanto que num lance que o Memphis quase marca, mas estava impedido, ele só não marcou pelo impedimento também, porque o Cássio defendeu, ele estava lá na pequena área, então ele teve mais esse pique para avançar. E Henry Leri também, Henry Leri, a reestreia dele, né, por assim dizer, a volta do Henry Leri, nessa segunda passagem, ele não estava com físico para jogar o jogo todo, mas o Bidu precisava desse tempo de descanso, mas o Henry Leri, de fato, não tinha pique para jogar esse jogo todo. Então, nossos melhores jogadores hoje, principalmente foram Choca, foi o jogador da partida, e eu vou colocar os laterais, né? Anrileri e Milans, que tancaram esse jogo, porque o nosso problema foi no meio de campo, cara. Como eu falei, Raniel e Charles extremamente mal, e Carrilho fez o básico dele. Fez o básico dele, então acabou tomando cartão amarelo, mas era uma falta que tinha que fazer. Ramalho também tomou cartão amarelo. E eu volto a destacar uma coisa, olha só, que muita gente ficou falando, porque quando eu falei lá, ó, lá em 2024, se não me engano, final de 24.
24, começo de 25, quando a Hilary chegou, a gente teve um jogo contra o Flamengo, que a gente, se não me engano, a gente perdeu. E o Hilary tinha tomado uma coça do Gerson. E eu tinha falado que o Gerson não é nível de seleção brasileira, não acha ele nível de seleção brasileira. O que vocês têm que falar agora? E aí? Ah, o Gerson foi sacrificado pela expulsão. Bom, não fez, ele fez o quê no jogo? Fez o quê no jogo? Por que, que ele foi para o Olympique de Marseille e não deu certo? Por que, que ele foi para o Zenit e não deu certo? Porque ele é nível de seleção? É isso aí, meu amigo. Seu argumento está certíssimo. Então, volto a destacar aquilo lá que eu falei e mantenho a mesma posição de hoje. Fechou? É isso, rapaziada. Corinthians 1, Cruzeiro 1, Corinthians 1, um bom resultado, como eu falo para vocês, um bom resultado, um time misto, que tinha que se preservar porque o próximo jogo contra o Novo Horizontino é importante, né? É um jogo único, eliminação, a gente pode ser eliminado. Então, foi um resultado bom, um ponto fora de casa, vamos para 7 pontos, se não me engano, foram para 7 pontos, estamos em terceiro, mas provavelmente alguém vai passar, só que não estamos mal, diferentemente do Cruzeiro, que acho que está em 19º, tá bom? É isso, rapaziada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, todo o embrulho que você já conhece. Fechou, rapaziada? Valeu, é nóis, é sempre tu, Augusto.